Oi, estamos voltando aqui com Terra Incógnita, com um programa pequeno, especial, que eu vou batizar informalmente aqui de Legislando em Causa Própria. Vocês devem ter visto o primeiro programa, que eu gravei mais ou menos um mês atrás, da volta do Terra Incógnita, e essa semana vou começar a gravar mais programas, então vocês provavelmente vão começar a ver com mais regularidade os vídeos do Terra Incógnita. Acho que eu já tinha falado isso com vocês. Eu pretendo fazer gravações diferentes, talvez um pouco mais curtas, até para ver se eu consigo botar com mais frequência, né? Aqui no canal. E hoje eu vou fazer um pedido de desculpas para vocês. Também não vou fazer uma análise. Semana passada, mês passado, outro programa, eu falei do que eu tinha escrito, falei de coisas bacanas que aconteceram e eu vou meio que, entre aspas, fechar esse ciclo falando do meu primeiro lançamento do ano, que é o livro Back in the USSR. Acho que eu já tinha falado isso para vocês em algum momento, não lembro se falei no outro áudio, no outro vídeo, mas esse livro aqui eu acabei de lançar, lancei no dia 16 de março no Patuscada, né, do Eduardo Lacerda, a editora Patuá, que é simplesmente a melhor editora independente do Brasil hoje. Né? Por independente eu digo que ela é uma editora que não tem grandes recursos, é uma editora que talvez pudesse ser chamada de pequeno porte, mas eu acho que é uma editora de médio porte, sim. Né? Vários livros da Patuá ganham prêmios, o Jabuti, o Prêmio São Paulo de Literatura, o Prêmio Oceanos, a, um dos livros mais recentes agora deles, do ano passado, que é da Débora Dornelas, ganhou o Casa de las Américas. É. Então, eu estou super honrado em fazer parte desse plantel de escritores da Patuá. Ano passado, vocês viram isso sim no outro programa, eu tinha gravado tinha publicado o Oneironautas, uma noveleta que eu escrevi a quatro mãos com o Nelson de Oliveira. E o Nelson de Oliveira é o editor disto aqui e o autor do projeto gráfico. Vejam que projeto gráfico genial. Né? Ele lembra bastante alguns trabalhos de arte do período soviético, né? O Malevich, por exemplo, e tem tudo a ver com o livro, evidentemente, né? O que é esse livro? Eu vou fazer uma coisa para vocês. Eu não vou ficar falando bem do meu livro. Eu vou ler as orelhas escritas pelo meu amigo, parceiro Santiago Santos, que eu também já comentei em algum momento para vocês aqui dele, e vou recomendar muito a leitura dos livros do Santiago. O que o Santiago falou a respeito do meu livro? Noite de 8 de dezembro de 1980. John Lennon é baleado e morre, mas continua vivo, literalmente. Aqui, os Estados Unidos não se tornaram uma potência depois da Segunda Guerra Mundial, porque ela não aconteceu e o país se dividiu em três. Como resultado, a Rússia, parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde os Beatles fizeram o seu melhor show nos anos 60, protagoniza a Guerra Fria com outra potência, a República de Weimar, formada por Alemanha, Áustria e Luxemburgo. Não é só isso que causa bastante estranheza. Há uma base secreta que estuda a vida alienígena chamada Área 71, na Islândia. A Semana de Arte Moderna no Brasil aconteceu em 1925 e viu surgir o Manifesto Necrofágico. Lee Harvey Oswald assassinou o presidente Truman. Ringo nunca tocou bateria nos Beatles. Cortázar escreveu O Jogo de Xadrez. Beckett escreveu Esperando Fausto e Bioy Casares escreveu A Invenção de Frankenstein. Este último não por acaso, pois o cientista Victor Frankenstein realmente existiu. O romance que Mary Shelley publicou é, na verdade, a biografia do homem mais importante da história moderna. O famoso experimento que criou o monstro de retalhos humanos e energia elétrica foi aperfeiçoado pela Ewigkeit, empresa alemã que patenteia em 1815 a ressurreição, ou o método Frankenstein. Um século mais tarde, durante a Grande Guerra, o método se populariza de vez e altera as ramificações históricas. As pessoas podem voltar à vida. Não é à toa que Marx dedica um capítulo à empresa em seu O Capital, ou que Baudrillard e Foucault se dediquem aos desdobramentos filosóficos dessa nova ciência, ou que Hitler nunca passe de um soldado raso. Fato é que Lennon está vivo e envolvido no intrincado jogo de espionagem industrial nesse mundo eletrificado de Fábio Fernandes, autor que há décadas vem estabelecendo quebra-cabeças literários irreverentes e cativantes, cravejados de referências ao universo pop.
Back in the USSR, a música que abre o mítico e provocativo álbum branco dos Beatles, é o ponto de partida dessa surreal aventura que marca a estreia do selo Futuro Infinito. O selo Futuro Infinito é essa criação do Nelson de Oliveira junto com o Eduardo Lacerda, e eu tenho o prazer e a honra de ser o primeiro publicado. No final do livro, ele já tem uma relação de autores, né? O segundo livro já está sendo finalizado, chama-se Fanfic, que é uma coletânea de contos novos do Braulio Tavares, e vai ser lançado no Rio em breve. Os próximos títulos são Matando Gigantes, da amiga Cláudia Dugin, que é um título muito interessante, eu tive a oportunidade de ler uma parte desse livro, e eu gostei muito do que eu li. E Brasa 2000, que é um outro livro clássico do autor também clássico da minha geração, Roberto de Souza Causo. Em suma, como vocês estão vendo, a coleção já chegando. E eu quis fazer essa divulgação porque, ora, né, é o meu canal, eu sou o autor, eu acho que se eu não fizesse uma divulgação do meu livro, que tipo de autor eu seria, né? Eu estou muito feliz e eu queria só contar uma história para vocês, para fechar esse programa de agora, que é para dizer o seguinte: eu conheço muita gente da nova geração que já está angustiada porque não está tendo muita divulgação dos seus trabalhos, porque o mundo dos escritores no Brasil é um mundo muito cruel. É um mundo onde você raramente ganha dinheiro pela sua atividade específica de escritor. Vários colegas ganham dinheiro fazendo leitura crítica, fazendo tradução, revisão, que é também o meu caso. Eu sou professor universitário e também ganho dinheiro com tradução. E como escritor, eu ganho um pouco de dinheiro no mercado anglo-americano, mas isso é uma outra história. No Brasil, a gente não ganha dinheiro, a gente, quando publica uma editora muito pequena, às vezes a gente tem que pagar para a edição. Eu sempre recomendo que não façam isso, mas eu conheço pessoas competentes que fazem isso. Agora tem o crowdfunding também e tal, enfim. Então são métodos que a gente não tem muito como ficar batendo de frente. Cada um faz do seu jeito e desde que o resultado final seja uma coisa interessante, que faça sentido para o autor, para a autora, eu acho que está valendo. Mas muitos mesmo, ficam deprimidos porque não conseguem alcançar o estrelato ou o sucesso em poucos anos de carreira. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Eu comecei a escrever oficialmente em fanzines em 1987. Está fazendo 32 anos. Se alguém me perguntasse, mas Fábio, quando você começou a escrever? A primeira coisinha que eu lembro de ter escrito foi em 75, quando eu tinha 9 anos de idade. Eu não conto, gente. Isso eu não conto. Numa biografia, você pode até falar, olha, eu comecei a escrever as primeiras coisinhas, né, fazer as primeiras experiências literárias de contação de histórias com 9 anos de idade. Mas eu não digo para ninguém, e estou falando aqui como um recado muito gentil e carinhoso para os amigos que dizem para todo mundo isso. Eu comecei a escrever com 5 anos de idade. Não, começou a escrever, vocês começam até antes. Escritor de verdade, que você consegue ter um conto, um romance finalizado e dá a cara a tapa e publica, é outra história. Falo isso por quê? Para desestimular? Pelo contrário, se eu ficar dizendo que você é um autor sensacional com 5 anos de idade, eu vou estar mentindo. Eu vou mentir, isso é mentira, não existe isso. Na escrita não existe isso. Na música sabe-se que Mozart começou a compor com 4 anos. Mas ninguém sabe direito o que ele compôs com 4 anos de idade, nem se foi genial. Provavelmente não foi. Tá? É preciso estudar um pouco também a biografia das pessoas, ler e entender o contexto da época. Né? Digo isso também justamente para também falar para mim mesmo. É sempre um recado que eu dou para mim mesmo quando eu gravo esses programas. Para dizer o seguinte, vale a pena esperar. Mas a gente espera trabalhando. Né? A gente produz. Back in the USSR nasceu de uma história que foi escrita na virada da década de 80 para 90. É um conto que vocês podem hoje ler. Eu vou deixar os dois links, eu vou deixar embaixo aqui do vídeo. O primeiro link é do conto Back in the USSR. Muita gente não sabe que isso foi um conto de umas 20 páginas, mais ou menos, que hoje em dia está na editora Draco. A Draco publicou como e-book. Então, começo da década de 90, a Draco publicou há menos de 10 anos, acho que 2010, 2011. A Draco publicou. Antes disso, eu não lembro se ele foi publicado num fanzine, eu acho que não. Agora eu tenho um pouco de. As coisas que saíram em fanzines, eu não tenho tido controle dessas publicações. Ainda preciso fazer um grande apanhado do que eu publiquei em fanzine. Mas, de qualquer maneira, esse conto já não estava sendo facilmente encontrado. Então ele saiu pela Draco, vocês encontram ele facilmente. Hoje acho que está uma quantia, acho que abaixo de R$ 5. Uma grande parte desse material desse conto está no romance. Mas um dia eu sentei e pensei, eu preciso definir esse romance melhor, eu preciso escrever essa ideia que eu tenho na minha cabeça de desdobrar isso no romance. Eu tenho muitos contos meus começaram a virar novelas ou romances. E um dia eu vou falar melhor sobre isso aqui. Esse
ele estava no formato de conto, então em 2007 eu sentei e entre 2007 e 2009 eu escrevi o romance. O romance tem 300 e poucas laudas, né, quer dizer, páginas digitadas, e aqui ele chegou a 215, 215 páginas. E eu escrevi esse livro na época, mandei para editoras. Esse livro passou por editoras grandes e pequenas, tá? E houve de tudo. Teve editora que se interessou e fechou. Teve editora que se interessou, aí a editora chefe saiu, mudou de emprego e aí o editor que entrou depois não se interessou. Teve editoras pequenas e que geraram inclusive tretas sobre as quais eu não vou falar aqui. Duas ou três editoras com que aconteceram umas pequenas tretas porque houve uma promessa de publicação que não se realizou. Então, enfim, paciência. Bola pra frente. E eu fiquei anos com esse livro parado, tipo, não vou publicar mais este livro. Até um dia que, conversando com o Nelson, a gente, depois de fazer o Neuronautas, ele falou da vontade que ele tinha de fazer uma coleção e perguntou se eu queria mandar esse livro para ele, pra gente ver. Mandei, ele já tinha lido anos atrás, ele tinha gostado, mas ele nunca falou muita coisa sobre o livro. E aí, de repente, ele falou: Olha, Fábio, vamos nessa, vamos publicar esse livro, vamos fazer essa coleção aí, teu livro vai ser o primeiro a sair. Eu fiquei super feliz. Né? Assim que a gente acertou, no começo de janeiro, eu já postei no Facebook, falei a respeito, tudo bem, e falei na época o que eu falo agora de novo. Esperar compensa, gente. A gente não espera parado, a gente espera trabalhando, mas a gente faz um livro, se esse livro não sai agora, ele vai sair daqui a algum tempo. Às vezes é o caso de encontrar o editor certo. Eu também revisei muito esse livro, e agora, podem ter certeza, agora antes de mandar esse livro para a gráfica, esse livro passou por uma revisora, que eu quero até agradecer publicamente aqui, a Sônia Barrete, fez um excelente trabalho. E depois eu e Nelson, antes e depois disso, ainda fizemos uma leitura porque havia pequeninos problemas de coerência interna na narrativa. Eu também quero agradecer a minha esposa Patrícia Salvatore também, que deu uma grande contribuição, porque ela também pegou pelo menos um erro grosseiro meu aqui, que tive que corrigir. Um tempo atrás eu andei falando mal de beta readers, eu tenho que engolir, né? Morder a língua e dizer não. Realmente, quando você tem beta readers competentes, né, você está seguro, está protegido. Vale a pena você ter beta readers, conversar com pessoas para você tirar dúvidas e ter um texto mais tranquilo, um texto mais redondinho, né? Então é isso. Ele demorou 10 anos para sair. E eu acho hoje, sinceramente, que essa demora ela foi incômoda por um lado, mas foi muito providencial porque agora eu tenho uma série de outros trabalhos que eu devo colocar para publicar. Né? Eu tenho inclusive já uma coletânea de contos porque eu estou preparando para sair no ano que vem. Mas isso ainda, né, vamos falar depois disso com calma. E eu tenho outras histórias, como falei antes, contos, noveletas, que agora eu pretendo transformar em romances. Vou devagar. Eu acabei de escrever uma novela para o mercado americano e estou escrevendo uma para o mercado britânico. Então, a gente tem que ir devagar, né? Mas devagar e sempre. Vai escrevendo sempre. E eu queria só terminar dizendo isso, agradecendo a vocês todos. Vou deixar o livro para compra, o link para compra do livro embaixo também. E agradecer muito àqueles que vocês que foram na Patuá, né, na Patuscada, no dia 16 de março, e que me deram força. Eu quero agradecer. Eu acho que é isso. A gente tem que produzir, ver os feedbacks e continuar escrevendo sempre. E saber isso, saber que de repente tem coisas que não vão sair agora, vão demorar um pouco para sair. Mas a gente consegue. É importante contar com os amigos e entender que a gente não está sozinho nesse mercado. É um mercado difícil, é um mercado custoso, mas ao fim das contas a gente consegue fazer funcionar. Quero agradecer muito a vocês, inclusive por me ouvirem agora. E eu vou começar a gravar novos programas falando mais de literatura estrangeira, como eu vinha fazendo, falando agora de vez em quando, falar um pouco mais de literatura brasileira também. Muito obrigado e até o próximo programa.